Tudo bem, gente? Se inscrevam aí no canal do Fred Júnior. Não esqueça, se inscreva, deixe o seu like. É importante a sua participação através também do like, né, da sua inscrição. Sempre bem-vindo aqui no A Bola Não Para, destacando aí os bastidores do Palmeiras, que joga neste domingo. Tem derby, a primeira partida decisiva do Campeonato Paulista, no dia 16 de março. Que data muito bonita. Ah, mas por que isso, Fred? Porque é meu aniversário, dia 16 de março. Que bela data. Palmeiras e Corinthians é o jogo, né, primeiro decisivo, depois o outro jogo só dia 27, 11 dias depois, envolvendo aí Corinthians e Palmeiras aí na Neoquímica Arena. A venda de ingressos continua, Palmeiras vai ter todos os setores à disposição, mesmo com o show de amanhã do Simple Red, show desse sábado aí do Simple Red, mesmo com o show, o pessoal na madruga trabalhando para desmontar tudo, deixando em condições aí para o estádio estar aí recebendo o público para Palmeiras e Corinthians. Então, fica a expectativa aí para esse jogo. O Palmeiras, que pode perder atletas aí entre o primeiro jogo e a convocação, né? O Gustavo Gomes acabou se machucando, na seleção que estaria aí machucou no joelho, né? Então uma contusão que estava na lista do Paraguai, mas machucou o joelho. Está em tratamento. A informação que eu tenho é que não é tão simples assim, porque teve também no ligamento. Pode ser cirúrgico, pode ser tratamento conservador, mas não jogaria os dois jogos. Vamos aguardar aí, né? Tem Piquerez, Emiliano Martins, Facundo Torres na pré-lista do Marcelo Bielsa do Uruguai, né? O Estevão pode ser convocado, né? Aliás, foi convocado para a seleção brasileira, né? Então, 5 jogadores aí podem desfalcar o Palmeiras entre uma final e outra, né? Apesar que o Memphis agora para a Holanda também. Só que a final é dia 27, a data FIFA encerrando dia 25, né? O Brasil joga contra a Argentina, dia 25, dia 20 contra a Colômbia, dia 25 contra a Argentina. Aparentemente ficam à disposição aí, não sei se depende daqueles que jogarem ou não, né? Participarem dos jogos aí da equipe, dos seus selecionados, certo? E o Palmeiras segue se preparando, sem o Gustavo Gomes aí, o Mikael deve continuar na zaga ao lado do Murilo. Vamos trazer aí informações da política, já que eu aqui, o A Bola Não Para, trouxe total cobertura aí sobre a eleição para presidente e vice, né, do Conselho Deliberativo, a segunda eleição mais importante do Palmeiras. E o resultado saiu de maneira muito rápida, né, antes até das 9 da noite. Um pouquinho depois, das 9 da noite, a gente recebeu o resultado. Não teve cobertura da imprensa lá, né, mas a gente consegue receber o resultado. E aquilo que a gente falava, né, os candidatos à reeleição, né, tanto Alcir Ramos, presidente do Conselho Deliberativo, como Maurício Camargo, os dois conseguiram a reeleição. Para presidente, Alcir Ramos da Silva Júnior recebeu 180 votos. O Zé Aparecido, que conversou com a gente no A Bola Não Para, antes da eleição, recebeu 65 votos. O Maurício Camargo recebeu 161 votos como vice-presidente e o Pedro Horta recebeu 79, ou seja, o Pedro Horta, em relação ao Zé Aparecido, teve mais votos, o vice, do que o candidato a presidente, né? Teve aí 14 votos a mais. Votos em branco, lembra que eu falei dos brancos, que poderiam aí ter um número de brancos interessante? Não foi um número até que muita gente achando que era mais de 20, mas para presidente foram 13 votos em branco, e para vice-presidente foram 18 votos em branco. Ai, Fred, mas o branco... O branco significa que não quiseram nem votar nessa situação nem na oposição, né? Tá muito claro, não é só em um nome. Teve gente que não quis votar, ou seja, teve mais gente que não quis votar nos candidatos para vice-presidente do que para presidente, né? Diferença de 5 votos, mas tem diferença, né? No total aí, então, dos votos em branco, 258 conselheiros estiveram presentes, 258 votantes, um número expressivo de conselheiros, eram 280 aí, 22 não compareceram, né? Dos 288 possíveis. Então, um número interessante aí na eleição para o Conselho Deliberativo. Isso mostra a situação muito coesa, muito forte, conseguindo fazer uma reeleição com tranquilidade, com uma bela diferença de votos, né? Por exemplo, Alcir 180 a 65, Maurício 161 a 79. No caso do Alcir, dá pra gente perceber aqui, pelos números das pessoas que compareceram, com os votos que tiveram aqui, e com certeza, pelo menos eu conversei com alguns aqui, pelo menos uns 15 que são da oposição, votaram no Alcir aí. Será que é uma sinalização? Leila, estou aqui, cansado de ser oposicionistas, e querem também as benesses, né? Tem gente, cargo na diretoria, as benesses, cargo na diretoria, facilidade em muitas coisas, né? Camarote, né? Tem a famosa viagem para
os Estados Unidos no meio do ano para o Mundial de Clubes. Tudo isso acaba cativando, às vezes o cara tá na oposição, tá vendo que a coisa não tá andando, não tem espaço. É do ser humano, né? O cara se sente tentado. As benesses e, claro, ver os seus outros companheiros tendo aí benefícios, ele não. Então o cara começa a pensar, será que vale a pena? E aí começa a sinalizar. Então, muitos acreditam que pro Alcir, por exemplo, ele teve votos da pessoal da oposição. O que mostra também em relação... Primeira situação muito unida, né? O fato de ter aí 130 conselheiros com cargo de diretoria ajuda bastante, é óbvio. Mas mostra uma união, né? Da situação, um grupo bem fechado, bem coeso. Enquanto a oposição não mostrou isso. Teve a definição do seu candidato na semana, 2 dias antes, para a inscrição de chapa, enquanto já sabia que o Alcir e o Maurício seriam candidatos à reeleição, que não teria outra chapa a situação. A oposição bateu cabeça, acabou lançando aí o Zé Aparecido, mas se ele não aparecesse, né, fazendo até um trocadilho, desculpa, Zé, fazendo um trocadilho com o sobrenome do Zé Aparecido, se ele não registrasse o nome dele, a oposição não ia ter candidato. Isso é muito claro, porque assim, os mais conhecidos que poderiam aí aparecer, um exemplo, Faedo não quis ser candidato, Savério conversou com a gente, explicou o porquê, passou cirurgia no joelho, né? Outros nomes poderiam ser contados pelo próprio Luiz Pastore aí, que entrou com 2 ações consideradas por muito aí foram desastrosas, não ajudaram, atrapalharam, né, o desempenho da oposição, não que a oposição poderia vencer, mas muita gente achando que foram desastrosas aí as tentativas do Pastore de tentar aí em relação às urnas eletrônicas e até possivelmente cancelar a eleição que foi realizada. Já a gente vai falar do COF até sobre isso aí. Mas então, a avaliação é exatamente da oposição batendo cabeça. Se não fosse o Zé lá, não ia ter nenhum candidato a presidente. Para vice ainda teve um Moncal que acabou abriu aí a possibilidade só de ser o Pedro Horta, mas mesmo assim, nos extentores, aí, no momento final. E eu fiquei sabendo, teve um grupo. Fizeram a votação. Vocês acham que a oposição deve ter ou não candidato? Aí ganhou sim. Aí falaram, vai lá, quanto mais gente vai se inscrever. E o povo não foi. Não foi. E aí o Zé foi, manteve-se e teve aí 65 votos. Teve gente da oposição que não votou nele, né? Falam que a oposição tem até entre 90 e 95 nomes, possivelmente, aí no conselho no geral. Então, nem para o Pedro Horta, todo mundo da oposição votou nele, mas muito menos para o Zé Aparecido da oposição votou nele. Ficou claro isso, né? E isso mostra também um outro cenário. A situação está muito forte para o COF são 15 titulares, totalizando 22, 7 suplentes. Mais os ex-vice-presidentes, né, que podem participar. Deve fazer aí... Vai fazer barba, cabelo e bigode, mas no sentido do COF dessa vez, conversando com algumas pessoas aí, se fizer uma oposição, olha, tem que bater palma pro céu e agradecer. Porque a oposição estava projetando tentar fazer de 4 a 5 nomes. Pelo desempenho da eleição do Conselho Deliberativo, muita gente jogou a toalha, falou que não vai ser possível. Vai ser muito difícil, porque para você ser eleito do COF, você contar só com os votos da oposição não adianta, né? É algo que você precisa também ter votos do outro lado. E pelo que está se mostrando no cenário, a situação fica muito fechada entre eles mesmo, e é o certo, no sentido de vamos votar entre a gente, né? Então vota entre eles e não dá margem para possibilitar a oposição conseguir aí uma cadeira a mais, né? Um eleito a mais. Então, assim, o Islande, que já era o conselheiro do COF, do Conselho de Orientação e Fiscalização, já era membro. Pode ser de novo candidato, né, para tentar seguir no COF, mas vai precisar do voto do outro lado. E aí depende de uma estratégia. Se a situação fala assim, ó, não vamos deixar ninguém entrar, a situação tem totais condições de fazer os 15 nomes. E aí, quem sabe, poderia sobrar uma suplência para a oposição, mas também, né, suplente a gente sabe que não tem a mesma participação. Então, pode acontecer, não está descartado não. Então vamos ver esse movimento aí, a eleição dia 31 de março para o COF, a data aí, 31 de março, eleição para o COF, mas ficou bem difícil aí para a oposição tentar fazer mais do que se esperava, 4 a 5 cadeiras. Tem gente já dizendo, se tiver uma, tem que agradecer aos céus. E é muito difícil, né, você ter um COF onde não tem o questionamento, né? Tem que ter
pelo menos divergência de ideias, discussão de ideias, né, é sempre bem-vindo. Vai ter a votação das contas, né, no dia 31 de março, além da eleição para o COF, vai ter aí a votação das contas de 2024. Primeiro vai ter aí o parecer do COF, depois do parecer do COF tem aí no Conselho Deliberativo a avaliação ainda das contas de 2024. É isso, movimento político, situação num momento bem tranquilo, né, nesse momento de fazer aí um número importante de cadeiras do Conselho Deliberativo, fazer aí presidente e vice do Conselho Deliberativo, tem grande chance de aí emplacar, se quiser, 15 nomes no COF, momento bem importante, e a diminuição dos oposicionistas, né, perdeu força, isso ficou bem aí marcante aí nessa eleição do Conselho Deliberativo, e essa ação do Pastore também, essas duas ações aí não pegou bem aí para a oposição. Aliás, há uma corrente aí que eu fiquei sabendo que defende que o Pastore não seja candidato ao COF, que ele não vai ter sucesso, porque, como eu disse, ele precisa do voto de lá, da situação. E ele, do lado da oposição, que ele precisa do voto da situação, depois das duas ações feitas, não vai ter. E da própria oposição, o Pastore quando surgiu muito nesse momento agora, de um cara desse embate, né, dinheiro contra dinheiro, que é um cara bem sucedido, para tentar enfrentar a Leila Pereira, porque a Leila Pereira normalmente tem uma atuação mais combativa, ou fazer retaliação ou até de processos, aí já contamos várias vezes, né? E aí ele seria um cara que não se assustaria com isso, bem resolvido, né? Tem como aí, se precisar, despender de recursos para se defender. Então, esperava-se mais dele participando de uma forma mais ativa da oposição. Isso não aconteceu, e quando foi fazer aí a ação em relação a pedir urnas eletrônicas, né, que está perdendo força esse discurso, porque com esses resultados aí que a oposição está obtendo, qualquer reclamação da urna eletrônica vai parecer que é show de perdedor. Por mais que ainda se questione o tablet, ontem voltaram os questionamentos do tablet. Mas com esses resultados, parece que é show de perdedor. Então pede força qualquer questionamento que seja para melhorar a eleição, inclusive. Não é para jogar fora o tablet, mas melhorar a eleição, dar mais segurança, né? De que as pessoas estão votando em segurança. Porque essa é uma das grandes preocupações aí. Então, perde força a oposição com o resultado, e com isso parece que é show de perdedor. Então, o pessoal da oposição acabou aí não tendo uma noite importante nessa quinta. E a situação, sim, de novo, teve um jantar depois oferecido aos conselheiros, né? Teve a posse de novos conselheiros que foram eleitos aí no mês de fevereiro. Então foi assim que aconteceu a reunião dessa quinta-feira, com a reeleição de Alcir Ramos e de Maurício Camargo, Alcir como presidente, Maurício como vice-presidente do Conselho de Orientação, do Conselho Deliberativo do Palmeiras. E dia 31 tem eleição para o Conselho de Orientação e Fiscalização, o COF. Vamos ver aí quais serão os candidatos. Tem gente da oposição que jogou a toalha, ia sair, não vai sair mais, pelo desempenho do Conselho Deliberativo. Preocupado que vai ter que buscar votos da situação. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai, os próximos passos aí, nos bastidores do Palmeiras. Tá legal, gente? Então, valeu, obrigado pela companhia. Ótimo final de semana, e teremos sempre aí informações importantes sobre os bastidores do Palmeiras. E não percam também, quem está chegando agora e está conhecendo o canal, eu tenho feito matérias importantes de denúncias contra o ambiente da ginástica, o esporte que mais cresceu o ano passado nos Jogos Olímpicos, com grande destaque, a ginástica artística brasileira, mas que tem muitas dificuldades em relação ao ambiente da ginástica brasileira. Eu estou trazendo relatos importantes, fatos que já aconteceram, ou há pouco tempo, ou há alguns anos, mas que não tira os fatos lamentáveis que crianças, pré-adolescentes e adolescentes passaram. E eu faço esse convite para você acompanhar. Tem uma playlist especial falando só desse tema, e vale você acompanhar os bastidores do esporte também, no A Bola Não Para. Valeu, gente, um abração a todos.